não me vão pedir com certeza para cantar, mas ainda hoje sei o spot todo de cor. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada da série Head on My Mind, onde damos palco aos profissionais do mundo da criatividade, das agências de meios e diretores de marketing que vão partilhar connosco, entre muitas outras coisas, qual foi o anúncio que nunca lhes saiu da cabeça. Não fosse esta uma série dedicada em exclusivo à publicidade. Neste episódio, a nossa conversa é com o diretor comercial de uma das empresas envolvidas na criação do Place, um projeto publicitário pioneiro em Portugal para o consumo não linear de televisão. Estou a falar da NOS. Olá, Miguel Magalhães, muito bem-vindo. Qual é o anúncio que nunca te saiu da cabeça? Olá, Fernando. Olha, eu ainda sou de um tempo, não devia dizer isto, mas eu sou do tempo em que não havia Coca-Cola em Portugal e, portanto, há um spot que eu acho conhecido, ou que marcou muito a minha geração, que é o spot da Coca-Cola Sensação de Viver. Dançar, sentir a emoção de uma Coca-Cola, sensação de viver. Fazer uma abordagem um bocadinho diferente àquilo que nós estávamos habituados num Portugal muito conservador, e este spot trouxe música, alegria, a marca Coca-Cola a afirmar-se como uma marca de referência em Portugal nessa altura, e aí lá está, com aquela sensação de viver que o spot trazia, e com um tipo de valores e com um tipo de abordagem que nós não estávamos habituados, e portanto foi, na altura, uma verdadeira pedrada no charco e uma campanha muito marcante para mim, e eu acho que para a maior parte das pessoas da minha geração. Alegria que eu sei que vou ter. Acredito que a própria música fazia a diferença. A música, sim, fazia toda a diferença numa abordagem muito alegre, muito cheia de energia e que transportava essa energia para dentro de nossas casas, na altura, como espectadores, foi evidente essa diferença, ou o marcar dessa diferença. Não vamos fazer essa sugestão de cantar a música, fica para outro episódio, mas a verdade é que ao longo desta série do Head on My Mind, a grande maioria das campanhas na cabeça dos profissionais com quem temos falado tem sempre uma forte componente da música. É mais forte do que a própria imagem? É o conjunto? Porque é que a música tem também esta força, este poder? Não sei se é mais forte do que a própria imagem, acho que a música ajuda muito a passar a mensagem, sim, e quando bem construída e quando bem aliada à imagem, vinca essa própria mensagem. Eu, neste caso muito específico deste spot da Coca-Cola, aquilo que para mim é evidente é que ao identificar-me com a música e ao conseguir reproduzi-la ao fim de 30 anos ou 40 anos, não sei muito bem, a mensagem ficou cá. Quer dizer, a sensação de viver que a Coca-Cola queria passar nessa altura foi claramente passada, mas eu consigo, muito pela música, evidentemente, mas eu consigo associar a música à sugestão que fazia daquilo que deveria ser a nossa vida. E foi uma campanha como esta que te levou para o mundo da publicidade? Olha, não sei se foi, mas se calhar ajudou. Eu devo dizer, outra das campanhas, quando falámos em ter campanhas que nos marcavam, ou quando eu comecei a pensar em campanhas que nos marcavam, outra campanha que me surgiu foi a campanha da Martini, as campanhas da Martini, que eram campanhas marcantes, mais em cinema, até na altura. Eu adorava ir ao cinema e gostava de chegar cedo para ver as campanhas de publicidade em ecrã gigante e com produções próprias na altura para cinema. Por isso, desde cedo, que eu tinha alguma atração por este mercado. E sim, produzia-se muita coisa boa na altura e eu acredito que isso tenha tido alguma influência na minha caminhada, na minha escolha deste mercado. Obviamente que outros fatores também, como ter convites para trabalhar na altura com pessoas, com as pessoas certas, que eu achava que eram as pessoas certas para trabalhar na altura, em empresas que me atraíram, e portanto depois acho que foi tudo uma soma de uma série de coisas. Sim, foi nisto que eu me quis formar, digamos assim, a minha área pedagógica vem daqui também, e depois é tudo uma soma de uma série de coisas. Mas sim, acho que o meu mindset desde cedo era claro que era para esta área. A verdade é que tens mais de 2 décadas de experiência profissional na área da publicidade, em empresas que abordam diferentes suportes. Este é também um episódio especial. Estando na gênese do Place, gostava de estender aquela minha primeira pergunta para a plataforma. Ou seja, das campanhas que tens passado pelo Place desde a sua origem, qual é a que mais destacas e porquê?
Deixa-me começar por dizer que eu acho que o Place, evidentemente que eu sou suspeito, estou no projeto desde o primeiro minuto, é uma evolução disruptiva, eu diria, naquilo que é a oferta de meios em Portugal. O Place não é apenas uma solução, na minha opinião, é um meio, e é um meio muito relevante e que eu espero que tenha vindo para ficar. Nós começámos a falar no Place, na altura não se chamava Place, mas começámos a falar no Place aqui na Nós, quando a Nós, na altura ainda Zone, oferecia um serviço, começou a oferecer o serviço de videoclube, foi talvez o primeiro serviço marcante que as operadoras ofereceram. Nós começámos a falar disso e, portanto, a ideia tem muitos anos. E, portanto, era evidente que era um caminho que nós queríamos seguir, mas também que o mercado nos pedia que nós seguíssemos. E por isso nós chegámos cá, com muitas dificuldades, temos tido algumas dificuldades, não técnicas, mas até, eu costumo dizer que o mercado português é um mercado um bocadinho conservador e, portanto, demora a mudar. Tivemos aqui uns anos de luta e estamos a começar a mudar agora. Por isso, eu podia-te falar das maiores campanhas, e houve campanhas que provavelmente já foram faladas em episódios anteriores, como a campanha da Vorna, que foi muito marcada, e como outras, como o Help Ukraine também foi uma campanha marcante. Mas as campanhas que me marcam mais talvez sejam as campanhas mais pequenas, porque isso dá uma ideia do quão transversal o Place é. Ou seja, nós conseguimos ter campanhas que cobrem $1 milhão em 2 semanas, como tivemos no Help for Ukraine, mas conseguimos ter campanhas que cobrem uma rua ou um bairro, como tivemos com as campanhas, olha, por exemplo, da Joaquim Chaves, que fizemos só nas zonas onde eles tinham laboratórios. Foi uma campanha marcante, não enorme, não uma campanha enorme em termos de investimento, mas com investimento razoável, digamos, mas mais do que um investimento, com uma ideia e com um objetivo muito claro e que foi possível fazer, porque se tu pensares que, de repente, o diretor de marketing ou o diretor-geral da Joaquim Chaves quer fazer uma campanha dirigida especificamente às pessoas que podem aceder àqueles centros médicos, não haverá outra ferramenta tão eficaz como o Place. Portanto, aqui falamos muito de uma questão de segmentação, certo? Neste caso, sim. O que me parece que é fundamental é que nós podemos microsegmentar, mas podemos também ter campanhas de largo espectro. Porque nós, basicamente, aquilo que aconteceu foi nós conseguimos abrir um mercado que tipicamente não é um mercado, se entendermos isto como um mercado de televisão, tipicamente não é um mercado de televisão. A Joaquim Chaves não é uma marca que tradicionalmente vem à televisão. A Exímios, que é uma imobiliária que fez uma campanha na Póvoa e em Vila do Conde, não era um anunciante que pudesse vir tipicamente à televisão, e, portanto, eu faço o foco nestas campanhas porque, basicamente, abrimos a possibilidade destas marcas poderem vir à televisão de uma forma muito relevante e eficaz, mas, por outro lado, se nós quisermos, de repente, contactar com o país inteiro de uma forma muito rápida e muito eficaz também, porque nós estamos a falar de um spot exclusivo antes de uma gravação que somos nós que dizemos que queremos ver, e, portanto, a eficácia disto eu diria que é quase, quer dizer, indiscutível. Quando conseguimos fazer uma micro-campanha ou uma campanha gigante, e perdoem-me o português, acho que está tudo dito. Acho que é um meio, de facto, que tem um impacto e uma relevância muito grande no atual ecossistema de publicidade em Portugal. Pois, falavas ainda há pouco da questão da Vorten, trabalhou muito a criatividade, mas aqui é mais trabalhar a criatividade, é trabalhar a eficácia de chegar ao target específico que um anunciante procura. Sem dúvida, sem dúvida. O caso da Vorten foi um caso muito particular e usou uma criatividade muito específica. É um caminho, mas também esse caminho da criatividade específica para Place depois cruza-se com todo o tipo de segmentações que nós podemos fazer. Isto tudo cruzado, e toda a informação que nós conseguimos a anteriori partilhar com o anunciante e a posteriori para os resultados são um cocktail, digamos assim, perfeito para ter campanhas eficazes e rentáveis. Basicamente, que é isso que qualquer anunciante procura. Nós vemos o digital a continuar a evoluir, mobile também, com tantas mudanças e tão rápidas. Quais é que são as grandes vantagens de um meio como o Place? Repara, primeiro nós estamos em ambiente de televisão. Nós temos essa primeira grande vantagem, que é
estamos num device grande, para aquilo que é um impacto da publicidade importante. Depois nós estamos a falar de um spot exclusivo, porque nós só vendemos um spot em pre-roll até 30 segundos, em cima de um conteúdo gravado automático ou manual, e em que as pessoas em casa, em que o consumidor faz é ele que vai à procura do conteúdo. Portanto, é um tipo de publicidade adequada àquilo que são os nossos interesses. E também a possibilidade por outro lado, do anunciante poder segmentar de uma série de formas, são, sem dúvida, os pontos mais fortes deste novo meio, como tu disseste. Abrir um novo continente passa por estar atento a tudo o que precisa. O Continente tem apostado no Place para as suas campanhas de comunicação e tem seguido dois caminhos. Tanto aposta em publicidade contextual e local para comunicar a abertura de lojas em zonas específicas, mas também desenvolve campanhas de âmbito nacional, aumentando a cobertura e eficácia das campanhas. Miguel, o Continente investe no Place, tem seguido não uma, mas duas estratégias: comunicar de forma localizada para chegar e passar a mensagem de abertura de lojas, mas também comunicar campanhas mais transversais. Porque é que eles e a marca têm desenvolvido esse caminho? Foram dos primeiros a experimentar e experimentaram exatamente com essa ideia. Foi o de perceber a eficácia e o alcance das microcampanhas que eles têm de fazer, muitas vezes, no lançamento de novas lojas. E repara que não há muitas soluções para anunciar de forma eficaz e além de eficaz, de forma rentável, digamos assim, a abertura de lojas, e eles chegaram à conclusão que estavam a ter, até por estudos internos que foram fazendo, que estavam a ter um nível de eficácia muito interessante. E, portanto, eu diria que quase todas, para não correr o risco de falhar, as aberturas de loja que o Continente foi fazendo desde essa época até agora, tiveram Place e, portanto, com essa microsegmentação de que nós falávamos. Por outro lado, como tu disseste também, a estratégia deles para as campanhas, chamemos as campanhas de âmbito mais alargado, ou nacionais, de âmbito nacional, eles começaram a incluir também o Place na sua estratégia. Todas as campanhas que eles têm, ou quase todas as campanhas que eles têm, vêm a Place, e, portanto, no media mix deles, a partir de determinada altura, a partir de 2021, alguns no ano de 2021, no media mix deles é quase obrigatório ter Place para além de todos os outros meios que eles costumam utilizar. E, portanto, sim, é um bom caso exemplificativo daquilo que é o sucesso do Place e daquilo que é um anunciante muito satisfeito com aquilo que o Place entrega. E este mix pode ser diferenciador face àquilo que é a oferta de outros meios, de outros esportes? Sim, eu acho que sim. O Place é mais um meio para ser tido em conta e com características um bocadinho diferentes, se calhar, de todos os outros. O Place vai buscar o melhor que tem a televisão, com o melhor que o digital nos pode dar também. E todos os meios, nós sabemos que todos os meios têm uma palavra a dizer, um papel a desempenhar nas campanhas de todos os anunciantes. Agora, de facto, o Place vai trazer alguma coisa que não existia, que basicamente que são pre-rolls em gravações automáticas ou manuais nas boxes dos operadores, e por isso, sim, tem um papel diferente e tem um papel diferenciador e, portanto, constrói mais qualquer coisa naquilo que é a comunicação dos anunciantes e dá mais uma oportunidade ou dá mais uma solução a todos os anunciantes de poderem comunicar, têm mais uma ferramenta para comunicar de uma forma muito eficaz e muito efetiva. Para onde pode evoluir este conceito do Place no futuro? Olha, pode evoluir. Eu não quero antecipar o futuro, mas acho que nós temos ideias, não é ainda a altura, se calhar, de o partilhar, porque nós estamos numa fase em que queremos, acima de tudo, cimentar aquilo que foi construído até agora. Como eu te disse, nós temos 2 anos e pouco de Place. Tem sido um caminho divertido, mas tem sido um caminho muito desafiante também. Como eu disse, e eu repito muitas vezes isto, o nosso mercado, não sei se o nosso país, mas o mercado da publicidade é um mercado conservador e, portanto, demora
a mudar as suas tendências, digamos assim, e por isso tem sido um caminho duro, mas ao mesmo tempo muito, quer dizer, que nos tem preenchido muito e que nos tem, o final do ano de 2022 vai provar que o Place chegou, que se afirmou, que está para ficar e que tem uma importância já bastante grande naquilo que é o panorama da publicidade em Portugal. De qualquer maneira, temos que o cimentar, temos ambição de crescer, temos que ganhar cota para depois poder pensar, fazer bem o que estamos a fazer agora, fazer mais e melhor, evidentemente, para depois podermos pensar em dar um passo à frente e eventualmente começar a pensar em outras soluções e não sei se mais inovadoras, mas tão inovadoras pelo menos como o Place foi. Ok, Miguel, é com essa ideia que fechamos este episódio. Obrigado por esta nossa conversa. Já sabe que pode assistir a este e outros episódios da série Head on My Mind em formato vídeo no Empower Brands Channel ou em podcast nas diversas plataformas de streaming de áudio da Google, Apple, Spotify e no site do Imagens de Marca. Obrigado por estar sempre connosco desse lado.